Eu sou Marcos Filho, sou professor de Biologia, estou integrando o projeto Conecta Enem e vou falar um pouco hoje sobre um assunto recorrente, ultimamente, que são os vírus. As doenças virais elas estão presentes na vida dos brasileiros, em ampla escala, e é muito importante que a gente saiba sobre eles um pouco. Os vírus são organismos acelulares na Terra atual, ou seja, hoje em dia são os únicos organismos que nós conhecemos que não são dotados de células. Apesar de serem muito simples e pequenos, certo? Eles são essencialmente dependentes de células. Isso quer dizer que eles precisam delas para todas as suas atividades básicas e essenciais. Os vírus são formados basicamente por uma cápsula proteica, certo? Que envolve o material genético, seja ele DNA ou RNA, ou os dois ao mesmo tempo dentro da estrutura do vírus. Eles carregam uma pequena quantidade desse material genético e eles são sempre envoltos por essa cápsula proteica, que a gente vai chamar de capsídeo. Certo? Cada vírus possui uma composição única do seu próprio capsídeo. Isso deve-se ao fato de que cada vírus ele é específico para um determinado hospedeiro. Mas como assim hospedeiro? Certo? Todos os vírus vão ser, certo, parasitas obrigatórios, então eles vão precisar de uma célula, como eu já falei antes, para que ele consiga desempenhar suas atividades essenciais, certo? E esses capsídeos, esses vírus, eles vão se associar principalmente às estruturas externas das células, para que eles possam invadir essas células e dominá-las, para que eles consigam desempenhar suas atividades, certo? Então vão existir dois tipos de vírus em relação ao seu revestimento externo, que são os nucleocapsídeos, os vírus com nucleocapsídeos e os vírus envelopados ou encapsulados, certo? Os vírus com nucleocapsídeo vão ser os vírus mais simples, eles vão ser chamados em alguns lugares de vírus nu, onde ele vai ter só uma camada e o material genético, certo? Esses vírus normalmente vão ser fagocitados ou endocitados pelas células para poder começar seu ciclo de vida. E os vírus encapsulados ou envelopados, eles vão apresentar uma cápsula a mais do lado de fora. E isso vai garantir com que ele se associe à membrana, certo? A membrana externa das células, e assim consiga desempenhar seu ciclo de vida. Certo? O envelope externo é constituído principalmente de duas camadas de lipídio, que vão ser derivados da membrana plasmática das células hospedeiras, e moléculas de proteínas virais, para garantir com que esse vírus ele consiga penetrar na célula para poder tomar o controle dela, como está aqui na imagem. Certo? A infecção viral ela vai acontecer em quase todos os organismos vivos, certo? Que essas moléculas de proteína vão garantir, certo, que cada um desses vírus entre em contato com o seu hospedeiro específico e consiga começar o seu ciclo. Essas proteínas virais elas vão criar categorias de vírus diferentes. Por exemplo, vírus que infectam bactérias vão ter proteínas virais específicas para que eles entrem em contato com essas bactérias e consigam, assim, realizar o seu ciclo dentro das bactérias. Esses vírus que infectam bactérias são chamados de bacteriófagos. Da mesma forma, vírus que infectam fungos são chamados de micófagos. E vírus que infectam plantas e animais vão ser chamados de vírus que infectam plantas e vírus que infectam animais, respectivamente. Certo? Alguns dos vários exemplos de vírus são listados como de acordo com sua forma, certo? Então a gente vai ter o vírus da influenza, o bacteriófago, cada um vai ter sua forma específica de acordo com seu grupo. Certo? Como eu já falei no começo, os vírus não são constituídos por células, embora dependam muito delas para que eles existam e que se multipliquem. Vão ser parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que eles vão depender de outro organismo para existir e sobreviver. Intracelular quer dizer que ele vai precisar estar dentro da célula desse outro organismo. E obrigatório quer dizer que ele não existe em nenhuma outra forma que não seja essa associação entre o parasita, que no caso é o vírus, e o hospedeiro, que pode ser qualquer um dos organismos vivos. Em muitos casos, os vírus vão modificar o metabolismo dessa célula e vão provocar a morte dela, para que ela, quando morrer, ela libere cópias desse vírus e prossiga o processo de infecção. Diferente das células, os vírus vão se replicar utilizando uma estratégia bastante diferente, certo? Elas vão invadir
as células, já que elas não possuem nenhuma, elas vão precisar de uma célula para se reproduzir. Quando elas invadem, ele vai liberar o material genético e vai começar a interagir com o aparato metabólico da célula hospedeira. Isso quer dizer que ela vai começar a tomar o controle dessa célula e garantir com que ela use todo o aparato celular para reproduzir o vírus. Vai começar a sintetizar todas as partes do vírus, depois vai começar a produzir mais vírus e assim, quando a célula morrer, vai liberar os vírus no ambiente extracelular. Certo? Aqui temos um esquema visual de como funciona. As 5 etapas, certo, do processo onde o vírus vai se multiplicar. A primeira vai ser chamada adsorção, onde o vírus vai entrar em contato com a membrana externa da célula. Depois ele vai ser englobado na célula hospedeira e vai ser a segunda etapa, a entrada. Na terceira etapa, o vírus vai dissociar o seu material e vai começar a replicação genética, que vai fazer cópias do genoma desse vírus, e vai começar a fazer também a replicação das proteínas virais, seja um RNA viral, um DNA viral e por aí, ou ambos, isso pode acontecer também. Depois disso, a célula hospedeira vai começar a montar esse vírus, certo? Então vão começar a surgir as novas cópias. E por último vai haver a liberação. Quando a célula finalmente morrer, ela vai liberar esse vírus no ambiente extracelular. Então, diante dessa explicação, a gente sempre chega nessa pergunta: os vírus são realmente seres vivos? Essa pergunta é muito difícil de se responder, porque o conceito da vida ele é muito difícil de se definir, desenhar direitinho, porque existem várias preocupações, certo, em relação ao que compõe a vida. Certo? A vida ela vai ser um conceito pequenininho que vai ter vão haver diferentes perspectivas sobre o que é a vida, e o vírus vai passar por algumas delas e por outras não. Então o vírus vai preencher só alguns critérios, mas não todos, e ele vai transitar entre várias percepções do que é vida e o que não é. Então até hoje não existe uma resposta bem definida para essa pergunta. Certo? A relação dos vírus com os humanos, ela vai se dar, certo, de forma bastante problemática, porque inúmeras doenças hoje conhecidas por nós vão ser causadas por esses seres acelulares, certo? E as viroses mais frequentes na nossa espécie vão ser causadas por vários vírus que estão constantemente mudando, certo? E essas viroses vão ser o resfriado comum, a AIDS e a dengue, certo? Atualmente nós temos um problema em escala global que vai ser a pandemia do novo coronavírus, que vai causar a Covid-19. Certo? Que é uma doença viral extremamente perigosa, que ela se espalhou pelo planeta inteiro. Certo? Primeiro vamos falar um pouco sobre a dengue, que é uma das viroses infelizmente, mais comuns e recorrentes no Brasil, até antes da pandemia do novo coronavírus. A dengue é uma doença viral, mais conhecida como virose, e ela é uma das maiores preocupações do Brasil. Certo? Por quê? Porque ela é transmitida de forma fácil através dos vetores, que são o mosquito, o Aedes aegypti. Certo? A infecção pode ser causada por qualquer um dos 4 tipos de vírus da dengue, que eles vão resultar nas mesmas manifestações. E existe um problema, certo, ainda mais agravante no caso da dengue, porque a reinfecção por outro tipo viral, ela causa sintomas mais agudos e deixa a doença cada vez mais perigosa. Ou seja, a primeira vez ela vai ser menos nociva do que a segunda. Da terceira vez vai ter um problema maior e da quarta vez o indivíduo pode não sobreviver. Certo? Os principais sintomas da dengue vão ser a dor na cabeça, dor forte, atrás dos olhos, náusea, vômito, uma febre alta, dores no corpo e nas articulações, certo? E alguns sintomas menos comuns vão ser a perda do paladar e apetite e a tontura. Certo? A dengue ela é transmitida também, certo? Da mesma forma que a zika e a chikungunya, que também são 2 doenças virais extremamente perigosas e preocupantes no Brasil de hoje. Certas formas mais eficazes de combate a essa virose é combater o vetor, porque o vetor ele é mais fácil de se bloquear do que o vírus. E é uma forma de combate bem mais difundida e fácil de realizar, porque isso depende mais das pessoas e dos cidadãos, cada um nas suas casas, contribui muito mais do que tentar combater o vírus. Se torna mais barato e mais eficaz. A higienização do local, não deixar acumular lixo nem água, é uma das formas mais impactantes no combate à dengue. E evitar
que o mosquito ele complete seu ciclo de vida. Então o mosquito ele vai da fase larval até a fase adulta. Então a higienização dos ambientes internos e externos de uma casa, por exemplo, ela vai evitar que a larva passe para a forma do mosquito e assim ela consiga propagar o vírus em uma determinada região. Certo? Alguns dos cuidados que vão estar listados aqui na tela, certo? Incluem encher depósitos, né, como pratinhos de vasos de planta, como água de vasos de plantas aquáticas, pneus que estão armazenados, o escape de água de alguns ar-condicionados, tudo isso pode ser evitado, né, com o controle do ambiente. As caixas d'água devem sempre estar bem fechadas, certo? Tonéis, barris, baldes, eles devem estar sempre ou tampados ou virados para que não acumule essa água e não propicie a vida do vetor. Cacos de vidro que estão sempre em cima do muro para evitar, né, possíveis invasões, eles devem ser preenchidos com areia para que não junte água, né, que o mosquito não consiga. Calhas, piscinas, vasos sanitários de banheiros que não são usados, eles devem sempre estar sendo monitorados para que não acumule água e assim a gente não tenha, né, o ciclo de vida do mosquito completo. Então, chegou a hora de falar um pouco sobre o novo coronavírus que causa a Covid-19, né, que é a maior preocupação do Brasil de hoje. O coronavírus ele é uma família de vírus que pode causar doenças em animais ou humanos. Em humanos, esse vírus provoca infecções respiratórias que podem ser desde um resfriado comum até doenças mais severas como a síndrome respiratória aguda grave, que é mais conhecida como SARS. O novo coronavírus, né, ele causa uma doença chamada Covid-19, que é a maior preocupação desde o final de 2019 até hoje. O Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo mais recente coronavírus descoberto, né, e que teve seu surto iniciado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, por isso o Covid-19. Os sintomas mais comuns são febre, cansaço e tosse. Né? Em alguns relatos de algumas pessoas do começo do surto, existia náusea, vômito e diarreia, né, antes da ocorrência da síndrome respiratória. O tempo de recuperação varia de acordo com quão grave foi a infecção. Então, mais ou menos 15 dias é o tempo padrão que a OMS e o Ministério da Saúde no Brasil, eles recomendam que a gente fique de olho. Certo? Então, se a constatação dos sintomas, é recomendado que o indivíduo que tem os sintomas fique em isolamento social ou quarentena, fique distante dos outros indivíduos para não contaminar e seja observado durante esses 15 dias. Certo? E a gravidade do Covid-19, ela é preocupante. Por quê? Algumas pessoas infectadas pelo vírus podem não apresentar sintomas ou apresentar sintomas discretos. Onde é que mora o problema nisso? Essas pessoas, elas são vetores silenciosos. Elas propagam essa doença, certo? Sem que ninguém perceba, e isso acaba aumentando o número de contágios na região onde essas pessoas assintomáticas estão inseridas. Isso é um problema. Por quê? Porque pessoas idosas, gestantes e com doenças crônicas têm maior probabilidade de desenvolver a doença respiratória grave. E é um problema porque ninguém quer ter a doença de forma nenhuma, certo? E essas pessoas estão sendo colocadas em risco quando uma pessoa assintomática, ela circula livremente dos ambientes onde as pessoas do dito grupo de risco estão inseridas. E, além disso, pessoas fora do grupo de risco também estão sujeitas ao risco de desenvolver uma doença respiratória grave. Então, pessoas fora do grupo de risco, elas também estão sujeitas a desenvolver doenças respiratórias graves. Então, não é um problema só para o grupo de risco, mas sim para todo mundo, porque todo mundo está sujeito, né, a desenvolver a doença respiratória. A Covid-19 pode ser transmitida de uma pessoa para outra através de gotículas de muco ou de saliva que são expelidas durante a tosse e espirro, né, ou por fricção entre superfície, como mãos, né, e o nariz ou boca. E também pode ocorrer através do apertar de mãos e compartilhar um objeto. Então você vai agir como um vetor indireto. Você deposita muco nas suas mãos e contamina um objeto, como por exemplo maçaneta ou celular, e ao passar esse objeto para outra pessoa, você está potencialmente infectando ela. Então, essa pessoa pode pegar, né, pode reter o vírus nas suas próprias mãos e depois se contaminar passando essas mãos no nariz ou na boca. As quarentenas e restrições estão em vigor para ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. Ou seja, se você isolar essas pessoas que estão, né, infectadas, assintomáticas ou não, você vai garantir com que elas não
contaminem e não passem adiante esse vírus, até o término do prazo de desenvolvimento desse vírus dentro do organismo. Ou seja, esses mais 15 dias, mais ou menos, 14, 15 dias, eles vão ser o suficiente, né, dependendo do caso, obviamente, para que o vírus se desenvolva, encerre seu ciclo e não saia da pessoa contaminada. Ou seja, quando você instaura o período de quarentena para as pessoas infectadas, você está privando o vírus de ir de uma pessoa para outra. Isso garante que, né, a infecção ela seja diminuída e promova o tão falado achatamento da curva. Então, ao invés de aumentar o contágio, a gente vai chegar num ponto que eles vão começar a diminuir, porque o isolamento vai garantir com que o vírus não saia de uma pessoa para outra. As autoridades de saúde pública podem recomendar outras abordagens, incluindo o isolamento em casa e o monitoramento dos sintomas remoto, como é o caso dos aplicativos que hoje o SUS dispõe, certo? Que você, pelo celular, você pode realizar esse monitoramento junto ao órgão público de saúde regional ou municipal. Novas pesquisas sobre as formas de transmissões ainda estão sendo realizadas e a OMS vai continuar compartilhando as descobertas. Inclusive, essa parte da ciência que se descobre tudo novo sobre o vírus, ela é um trabalho compartilhado. Ou seja, todo mundo descobre alguma coisa e isso vai criando uma base de dados sobre o vírus para que a gente consiga conhecer melhor e combater com mais eficiência esse patógeno que está afetando as pessoas. O ciclo do coronavírus, certo, de transmissão, ele pode ser via animal, então você pode ter o contato, você pode pegar, contrair esse vírus que contaminou um animal, por exemplo, ou, que é a forma mais comum e a mais preocupante, a contaminação entre seres humanos, certo? A forma mais comum vai ser a pelo ar, então você pode diretamente expelir as gotículas de muco ou saliva na outra pessoa, por isso é importante se utilizar a máscara, ou você pode contaminar mãos e contaminando objetos que vão ser tateados por outras pessoas, ou seja, você pode contaminar o seu celular, você pode contaminar a maçaneta de uma porta, você pode contaminar o banco do ônibus, por exemplo. E essa contaminação vai causar alguns sintomas, que podem ser graves ou não, como eu já falei antes. Os sintomas mais graves vão trazer a febre aguda, a dificuldade de respirar, certo? E isso pode evoluir para síndrome respiratória, então as pessoas vão ter sintomas que vão caracterizar a SARS, como eu falei anteriormente, e até insuficiência renal, como em alguns casos relatados à OMS. A prevenção, elas vão de cuidados básicos, né, como lavar bem as mãos, cozinhar bem os alimentos, evitar o contato direto com boca e nariz de outros indivíduos e evitar que você libere no ar, certo, as partículas que vão portar esses vírus. Então, cobrir a boca e o nariz com o braço na hora de espirrar ou utilizar a máscara vão ser fundamentais para que você ou outras pessoas não se tornem vetores dessa doença, certo? Agora eu vou trazer um pouco da prevenção e dos cuidados indicados pela OMS e por outras entidades de saúde pública espalhadas pelo planeta, certo? O que você precisa fazer e saber quanto aos sintomas, certo? Os principais indicadores vão ser a febre, a tosse e a dificuldade para respirar. Se você tiver algum desses sintomas, evite locais com muita gente, certo? Evite locais que vão transitar muitas pessoas e procure a unidade de saúde básica próxima a você, para que esse caso seja relatado e se tome os devidos cuidados em relação a isso. Você pode se proteger também lavando bem as mãos, depois de tossir ou espirrar, quando você cuidar de alguém doente, antes, durante e depois do preparo dos alimentos, antes de comer e depois de usar o banheiro. Sempre que suas mãos estiverem visivelmente sujas ou depois de lidar com alguns animais ou excrementos, como no caso você está com o seu cão fez as necessidades dele em algum ambiente, você vai manipular isso aí para não deixar o ambiente sujo, então você já lava as mãos depois. Uma medida de higiene básica que pode ajudar a combater o vírus. E você, no caso de alguma viagem, você também tem que estar monitorando os sintomas. Se você puder, evite. Né? Evite viajar, evite transitar em ônibus, evite locais com muitas pessoas. E caso você tenha febre, tosse ou dificuldade para respirar, procure uma unidade básica de saúde e conte todo o itinerário que você fez para um profissional de saúde. Assim ele vai poder diagnosticar com mais precisão e eficácia se você tem ou não a Covid-19. E para reduzir
o risco de infecção, né? Você pode lavar as mãos com água, sabão ou usar álcool em gel com frequência, cobrir o seu nariz com lenço ou máscaras, evitar o contato próximo com as pessoas e tratar bem, né, toda a sua alimentação. Então você pode cozinhar bem todo o alimento que você for e evitar o contato desprotegido com animais selvagens ou animais de criadouro, como é o caso das fazendas. E por aqui a gente encerra, né, a nossa explanaçãozinha rápida sobre vírus e as doenças virais que hoje são mais preocupantes no Brasil. Obrigado por ter assistido até aqui.